E aí, galera, beleza? Espero que vocês estejam melhores. Eu sigo puto da vida com a decisão de Bolsonaro. E o vídeo de hoje divide em 4 partes. Eu realmente espero conseguir chegar até o final. Talvez tenha que acelerar alguns pedaços, porque temos que comentar basicamente sobre tudo mesmo. Dividir em 4 partes. O dia de ontem não foi uma montanha-russa. Eu acho que foi um carrossel de emoções. Por que o carrossel? Porque acho que tudo girou em torno do mesmo eixo que foi a prisão domiciliar de Bolsonaro. E aí, para falar sobre isso, eu quero começar falando do Lula, especificamente do Lula, que ontem resolveu surtar, falar barbaridades, mas dentro das barbaridades tem umas coisas que vale a pena a gente prestar atenção, alguns movimentos, porque eu acho que o único bloco que realmente está apoiando o que está acontecendo nesse momento é o bloco do PT, ligado ao Lula, porque até mesmo o Centrão, e a gente começa a falar isso na segunda parte, já está começando a olhar a situação assim, né? Tá meio ruim. Segunda parte eu quero começar mostrando, primeiro, as movimentações políticas, como diversos blocos que não são ligados ao bolsonarismo reagiram à prisão domiciliar de Bolsonaro. Depois entrar no âmbito dos especialistas, e aí parece que quando a imprensa quer encontrar especialista para falar bem, ou pelo menos tomar posição direita, a imprensa encontra. Falar sobre até a Globo. Até a Globo encontrou 2 especialistas, os 2 que a Globo levou ontem foi para criticar, mas vejam só. Aí, nesse tópico, depois a gente fala da especialista, falando depois da imprensa mesmo, tipo os jornalistas de opinião, tipo Demetrio Magnoli, Mário Sabina, etc, tudo mais. Aí vamos falar da nota da Mônica Bergamo, essa talvez seja o ponto central do dia de ontem e que vai ter repercussão no dia de hoje de novo, aquela coisa que uma imagem vale mais do que 1000 palavras. A gente vai ver qual foi a capa da Folha de São Paulo de hoje, que eu não sei se é o jornal físico de maior circulação no país, eu sei que a Globo tem mais assinantes. E aí a gente passa para a terceira parte, vamos falar de Trump, que está acontecendo lá fora. Aí tem muita coisa mesmo, e no final é Eduardo, que aí tem mais um mar de coisa. Eduardo concedeu uma entrevista nas últimas horas, publicada agora de manhã, 4 da manhã, pela Bela Megali, concedeu entrevista ontem para o Paulo Capella, enfim. Vamos correr, que eu já perdi muito tempo nessa introdução. Lulinha, ontem, mais uma vez como um bom lacrador, falando para os convertidos, disse que vai ficar cada vez mais esquerdista e socialista. Enquanto isso, tá aí Selic a 15% e a ata do Copom agora já está falando que tá no tarifaço. Acharam uma nova justificativa para manter os juros como está e quem sabe até aumentar, né, em tempos futuros. E a gente vai falar do socialismo do Lula quando a gente fala dos lucros de um banco em específico já já. Aí ontem o Lula enfiou isso daqui, eu mando o vídeo lá no Telegram, a gente tem que correr hoje. Lula disse que o salário dele é pouco, só ganha 46 mil. E desse dinheiro tem imposto de renda, tem um tanto aí que ele dá pro PT, tem que ajudar o partido, né? Aí falou que só mais ou menos uns 21 mil reais. É pouco. Um país de miseráveis, o Lula tem a cara de pau de falar que ele ganha pouco. Porque a vida dele não é fácil, não. Essa daqui tem que dar play, porque você tem que explicar. Não tem chamada ali que a pessoa vai entender. Mas veja isso daqui. Esse cara é o presidente da República Brasileira, que chegou onde chegou por apoio, inclusive, do Supremo, né, que reviu lá a decisão daquela descondenada básica, junto aí com a Globo, né, o Centrão, os democratas ao redor de todo o país. Escute só isso aqui. O Itamar Franco, sabe? Ele teve o documento, mas eu não pude entregar porque eu não tinha condições de conversar com o Itamar. Estava na capa da Folha, Lula chama Itamar de filho da puta. Eu, na verdade, não tinha chamado, eu não pensava que ele era isso. Apenas pensei em voz alta. Ele não tinha chamado. Ele apenas pensou em voz alta. Mas ele não pensava isso. Como é que pode uma coisa dessa? E o pessoal acha engraçado, o pessoal dá risada, o pessoal bate palma. Agora o que não é nem um pouco engraçado, vejam só. Estou cada vez mais esquerda e socialista. Acho que está cada vez mais globalista. Sem nenhum pudor, o governo Lula, né, segue aí com seu grande conselhão, que agora conta com a presença do fundador do Sleep Giants. Curiosamente, a turma do Sleep Giants, vocês sabem, né, conta com apoio da Open Society, ou seja, do Soros. O Soros financia essa galera, né? Aportes volumosos, né? Você vê ali, rapaz, é muito dinheiro que esse pessoal ganha, viu? Aí, além do Sleep Giants, também falando da turma do Soros, a Laura de Carvalho comenta que ela está muito feliz de ser reconduzida para outro mandato como conselheira do Conselhão.
Quem é a Laura Carvalho? Bom, para quem não conhece, já falou dela algumas vezes, ela é a diretora de Economia e Prosperidade Climática da Open Society. Então, assim, não basta ter o Sleep que recebe dinheiro do Soros. Você tem uma funcionária do Soros no conselhão do Lula. E é esse conselhão que ontem, reunido, se manifestou em apoio ao Supremo. Meu coração tá tocado, né? Realmente, esse conselhão é demais. Carta divulgada nesta terça defende soberania nacional em meio à crise com os Estados Unidos. Que lindo. Estou realmente, sim, tocado. Estou com lágrimas nos meus olhos. Aí, voltando. Também não vou dar play nisso daqui. Mando para vocês lá no Telegram. Um absurdo. Imagine se Bolsonaro falasse isso. Isso aqui é uma fala que o mundo tinha caído. O Lula tá usando a palavra, e eu acho que não tem outra interpretação, é uma palavra bem clara: decapitar. Cortar a cabeça fora. Num governo que deixa a gente passar fome, tem que decapitar o presidente. Isso é assim que você lida com problemas? Então você vê que o discurso está cada vez mais bélico, cada vez mais violento. E não é algo isolado. Ex-presidente da OAB defende bala na nuca de Bolsonaro. É a certeza da impunidade, a certeza que pode falar o que quiser. Aí você fala, meu Deus, isso aqui é verdade? Isso aqui realmente aconteceu? Aconteceu. Tá aqui, ó, temos imagens. Felipe Santa Cruz comenta, hoje é um dia de festa, esse M, que matou tantos no Fica em Casa, está preso, que os mortos o assombrem. Aí a Adelima fala, preso em regime domiciliar por qual crime mesmo? Traição aos cânones democráticos, no meu mundo ideal seria pena de morte, bala na nuca. Quando é de esquerda, você pode falar o que quiser, nada acontece com você. E ontem lá, o AB de São Paulo, um setor, inclusive, saiu em defesa aí do Estado Democrático de Direito, ao lado do Supremo. Essa é a nossa OAB, né? Você vê que não mudou muito para o atual presidente, né? O Beto Simonetti. Na verdade, talvez o Beto Simonetti perto do Felipe Santa Cruz pareça até ser bonzinho. Enfim, falamos rapidamente do Lula. Menos 10 minutos, tá bom? Porque aqui tem muita coisa mesmo pra gente falar. Queria acelerar. Gente, ontem tivemos aí diversas movimentações. Você tem três grandes partidos do Centrão que lá atrás estavam mais próximos da direita. E desses três, apenas um bate no peito para falar que é o partido mais conservador do país, que é o Partido Republicanos, do Marquinhos Censura, o Marcos Pereira. Curiosamente, também é o partido do Tarcísio e, curiosamente, é o partido que não está falando nada, e é o partido do Hugo Mota. Por outro lado, eu estou falando isso porque os partidos estavam ali, sustentação ao governo Bolsonaro. Por outro lado, o PP do Ciro Nogueira e União Brasil, acreditem se quiser, eles resolveram aderir à oposição e obstrução de votações no Congresso. Isso, segundo o Ciro Nogueira, tá ali, ó. O presidente do PP, Ciro Nogueira, afirmou nesta terça que seu partido e União Brasil irão aderir à oposição e obstruir as votações na Câmara e no Senado. Segundo a Poder 360, a União está sendo pressionado pelos congressistas da oposição, mas ainda não está nada oficial. Internamente, a posição é que uma parcela do partido não quer contrariar o Alcolumbre. Ficava nessa informação, vai ou não vai. Por outro lado, o Caiado dizia que não, vai ter obstrução mesmo. Então talvez não seja uma posição unânime, mas realmente existe uma parte da União Brasil que está disposta. Olha, ó, Caiado anuncia obstrução total pela União Brasil no Congresso. Segundo ele, a decisão pela obstrução dos trabalhos legislativos foi referendada em conjunto com outras lideranças da legenda neste dia, com aval do Rueda, que é o presidente da sigla. Aspas para o Caiado. Essa é uma decisão tomada nessa madrugada de hoje, depois de várias conversas com colegas, também com o presidente do partido Rueda, e nós decidimos que, a partir de hoje, União Brasil entre em obstrução total na pauta, tanto na Câmara quanto no Senado. E aí disse nessa de uma vez na B3, na Bolsa de Valores. Talvez queria pagar de brabo para Faria Lima. Independente disso, interessante. Agora, mais curioso do que União Brasil e o PP... Tá. Errei. É aqui, mas já volto. Esse aqui, ó. MDB sobre Bolsonaro. Não é saudável comemorar a prisão sem julgamento. Só uma fala, né, protocolar, etc, tudo mais, mas ainda assim, uma fala. Ainda assim tá falando alguma coisa. Se você tivesse aí, quem sabe, o Republicanos e o PSD do Kassab falando alguma coisa, talvez, né?
Talvez a gente, não sei. Eu acho que passaria uma ideia que todo o Centrão reprova o que está acontecendo. Só tem 2 partidos do Centrão, partidos grandes, que não se posicionaram. O PSD e o Republicanos. Curiosamente, fala um pouco mais sobre isso lá na frente. Para não parecer que eu estou sendo chato demais. Arthur Lira, que é do PP, também reclama. O Brasil precisa tratar melhor seus ex-presidentes. Tenho dito e defendido isso há muito tempo. As medidas aplicadas a Bolsonaro são exageradas e acirram os ânimos em um país já polarizado que, na verdade, precisa de paz e estabilidade para progredir. Aí ontem você teve também, esse aqui achei curioso, é um empresário, é político, acho que ainda é filiado ao PSDB, Paulo Marinho, odeia Bolsonaro, mas ontem deixou seu ódio de lado para basicamente entrar em campo. Ele faz um relato de como conheceu o Bolsonaro, da vitória, o Paulo Bebiano. O ponto principal, né, que ele fala é: não há prazer algum em ver um ex-presidente cercado por decisões judiciais que levantam mais dúvidas do que certezas, especialmente em meio a tantas incertezas institucionais. O que mais incomoda é que parece não haver mais garantia sobre nenhum processo legal. Tudo pode ser considerado válido ou inválido conforme as crenças, os rumores ou os arranjos de quem julga. A letra da lei vem sendo esticada todos os dias até confessar algo que sirva à vontade punitiva ou garantismo de um grupo. Do alto dos meus 73 anos, convém alertar aqueles que ontem denunciavam abusos processuais e que hoje aplaudem decisões arbitrárias, desde que politicamente convenientes, que o poder sempre muda de mãos. O que hoje é celebrado como justiça pode amanhã ser lembrado como vingança. E o uso da lei como instrumento de revanche cobra um preço alto no futuro. Minhas divergências com Bolsonaro estão registradas, mas não torço por prisão, torço pela Constituição. Claramente você tem um desembarque aí por... Não sei se é um desembarque, mas cruzar a linha. Ontem realmente cruzou a linha. A corda rompeu a corda? Não sei, mas cruzar a linha. Para onde vai essa cruzada de linha? Ninguém sabe, ninguém consegue até o presente momento abaixar a temperatura. Então, olhamos aqui na primeira parte as manifestações, né, do bloco político. Entrando agora na parte dos especialistas, começando inclusive com um jurista que fez parte da Suprema Corte por 31 anos, você vê que o Marco Aurélio Melo já está bem bolsonarista, né? Os últimos posicionamentos dele tá até ficando meio repetitivo. Mas ele foi lá, se entrevistar na Rádio Gauchá, falou, né, um monte de coisa, levantou vários pontos, teve algumas coisas que ele não ficou de meias palavras sobre o que está acontecendo. Enfim, vamos ouvi-lo. São tempos, no mínimo, estranhos. Muito estranhos. Nós não imaginávamos o que está acontecendo, né? E é lamentável. É lamentável porque há desgaste das instituições. E as instituições, Presidência da República, Supremo, Legislativo, são perenes. Os ocupantes dos cargos passam e virão outros substituindo-os. E as instituições permanecem. E a nacionalidade dos brasileiros precisam confiar nas instituições. O que para o senhor parece que tem de equivocado, de passado ponto na decisão do ministro Alexandre de Moraes? Olha, em primeiro lugar, a competência. A competência do Supremo. É direito estrito, é o que está na Constituição Federal de forma exaustiva e não exemplificativa. E no processo crime, a competência é prevista para preservar o cargo ocupado, não para proteger o cidadão com uma prerrogativa de foro. O Supremo não é competente para julgar os arruaceiros de janeiro de 2023, de 8 de janeiro, nem ex-presidente da República, nem ex-ministro de Estado, nem ex-ministro do próprio Supremo. Quando ele reclama, né, do foro, cara, não é por o Supremo estar julgando isso, você vê que ele se refere à turma do 8 de janeiro como arruaceiros. São golpistas. É um papo furado da imprensa, é um papo furado do PT, do Lula. É a parceria do Lula com a Globo para implementar essa narrativa para perseguir o bolsonarismo. Curioso, sabe? Você vê que o Marco Aurélio Melo... Você vê, gente, qualquer pessoa, mínimo de raciocínio, consegue entender o que está acontecendo no Brasil. A perseguição ao bolsonarismo. Não tenho como ver aí a competência. Eu fiquei 31 anos na bancada e nunca julgamos em órgão fracionado processo crime. Com essa competência largada, tiveram que promover uma emenda regimental para as turmas julgarem processo crime. Onde foi julgado o atual presidente da República quando era ex-presidente, na 13ª Criminal de Curitiba. Então, sem modificação da legislação, houve essa abrangência que, a meu ver, maltrata muito o devido processo legal. Porque depois que o Supremo bate o martelo, não se tem a quem recorrer. Muita gente enxerga no Alexandre de Moraes um defensor da democracia e outros o veem como uma ameaça a ela. A justiça pode ser a única barreira moral contra um projeto autoritário quando ela se investe desse papel
ela corre o risco de tornar-se autoritária também. A justiça, em primeiro lugar, ela só age mediante provocação. E quando atua, não atua construindo o direito. Atua de forma vinculada ao direito aprovado pelo Congresso Nacional. O ministro Alexandre de Moraes tem um perfil elogiável, mas eu tenho que reconhecer que está errando a mão. Isso é ruim para a instituição, a grande instituição que é o Supremo. Ministro, havia aquelas orientações do ministro Alexandre de Moraes que Bolsonaro não poderia desrespeitar sob pena de, talvez, ocorrer o que justamente ocorreu, que é essa prisão domiciliar, essa prisão do ex-presidente. E aí se entende, o ministro Alexandre de Moraes entendeu que ao participar, né, ainda que remotamente, por meio de um áudio, daqueles protestos do final de semana, e depois tendo sido publicado na rede social do filho dele, né, do Flávio, ele estaria desrespeitando essa orientação, essa determinação de que não poderia usar a rede social, mesmo que por intermédio de terceiros, né? Eu queria saber qual é a interpretação do senhor em relação a isso. Ainda que a gente possa divergir, claro, das próprias orientações da cautelar, né, do Alexandre de Moraes, a impressão é de que, de fato, houve um desrespeito ao que foi decidido por parte do presidente Bolsonaro. O senhor concorda, não concorda? Um sentimento que a gente concorda que teve um desrespeito. O cara fala, e curiosamente, ele não fala o que o Bolsonaro falou, né? Basicamente, o Bolsonaro fala, e aí, galera, tudo certo aí? Forte abraço aí, vocês aí de Copacabana, vamos lutar pela liberdade, pronto. Só isso que o Bolsonaro falou. Bate um desrespeito, né? Ataque, né? Coação da justiça. Porque falou que foi coação e obstrução. Agora me explique como. O jornalismo brasileiro é... Pra eu não ser processado, ficar até aqui. Queria saber sobre a prisão em específico, qual é a leitura do senhor? O que começa errado dificilmente chega a bom termo. E eu, por exemplo, de início, se eu estivesse no lugar do ministro Alexandre, infelizmente não estou, depois de 31 anos no Supremo, estou aposentado e não inativo, estou muito satisfeito com o sentimento de dever cumprido, eu ouviria em primeiro lugar a defesa, para depois me pronunciar e talvez até advertir sobre a necessidade de respeitar certos parâmetros, que eu não conheço bem a decisão proferida. Agora, chegar ao ponto de prender, de colocar tornozeleira no ex-presidente da República, colocar, por último, tornozeleira em um senador da República em pleno exercício, é um passo demasiadamente largo que não contribui para um avanço cultural para dias melhores nessa sofrida República. Pois é, né? Isso aí pra porcaria nenhuma. A não ser tentar humilhar e constranger a democracia que eles fingem defender. Mas vamos lá. Saindo de um ex-ministro do Supremo, temos aqui uma ex-ministra do STJ, Helena Calmon, aponta descontrole de Moraes e vê sentido na lei Magnitsky. Veja só. Quando a imprensa quer, a imprensa acha. A imprensa achou alguém que acha que até a Magnitsky está sendo bem utilizada. Vê sentido, pelo menos. Segundo ela, o magistrado responsável pelos processos relacionados aos atos de 8 de janeiro cometeu irregularidades claras na condução das investigações contra o ex-presidente Jair Bolsonaro, além de impor sanções à empresa de tecnologia dos Estados Unidos sem seguir os procedimentos legais internacionais. Em entrevista ao Política Livre, na última sexta, Helena fez duras críticas ao Supremo. Para ela, o tribunal atua politicamente, extrapola suas funções constitucionais e tem se fechado em torno do Alexandre de Moraes por puro corporativismo. Ela entende que a delação de Bolsonaro não foi considerada com base em provas concretas, mas sim uma tentativa do Supremo de preservar sua própria imagem diante da sociedade e da comunidade. Aí vem a CNN, também é curioso. Eu li essa matéria aqui rápido, achei que, sei lá, às vezes fosse algum jurista da direita aí conhecido, que vez outra a CNN abre espaço pra alguém, né? Você vê que, sei lá, na CNN vez outra o Hélio Beltrão, vez outra o André Marcília, vez outra até o Coppola lá. Aí eu falei, será que é? Não. Um especialista em direito constitucional, Vera Chemin. Não conhecia essa senhora, não sei se é de direita. E a CNN levou. Aí você vê quando a imprensa quer, a imprensa encontra. A crítica à decisão, acho que pouco importa. Pouco importa a crítica. O que é que está sendo apontado em termos críticos? Porque eu acho que vocês acham que a decisão é um absurdo do início até o fim. Mas por que essa matéria está aqui? Porque para a gente entender, né? Qual o interesse da imprensa? A imprensa escolhe o que ela vai publicar. A imprensa podia ter ligado para o Marco Aurélio de Carvalho, do Grupo Prerrogativas. Podia ter ligado para o Zé Eduardo Cardoso, que até já participa da CNN direto. Por que a CNN não quis? Os seus grandes especialistas de sempre. Podia ter ligado para o Murilo Aragão, cientista político, que fala que o Supremo está certo. Mas não, a CNN que dá destaque para isso. Achei bem curioso. E foram 2 notas, com a mesma especialista. Dessa primeira, decisões de Moraes são políticas e ideológicas. É o que a CNN presenteia às pessoas num país que o povo lê manchete, uma manchete bem dura. Especialista, né? Especialista. Afirme especialista. Em entrevista à CNN, a especialista em direito constitucional Vera Chemin afirmou que as decisões de Alexandre de Moraes têm um caráter político e ideológico, gerando insegurança jurídica e institucional no país.
A análise foi feita em relação às recentes medidas cautelares impostas a Bolsonaro. Segundo a especialista, as decisões emitidas apresentam parágrafos confusos e pontuação inadequada, dificultando a compreensão exata das determinações. Essa falta de clareza cria obstáculos para os advogados interpretarem corretamente as ordens jurídicas. Ainda fala o seguinte: a especialista questionou a necessidade da prisão domiciliar, argumentando que não houve motivos suficientes para a imposição dessa medida cautelar. De acordo com sua análise, o cumprimento a pessoas registrado em vídeo não configura afronta ao poder judiciário. Chemin apontou ainda que existe uma sobreposição de poderes do judiciário, relacionando-a parcialmente à fragilidade do poder legislativo. Para o especialista, as motivações políticas estão se sobrepondo ao processo penal em curso. A outra matéria da CNN com esta senhora foi essa. Moraes extrapola a função como magistrado. Tendo além. A especialista, né? Eu achei engraçado, né? Se usar o especialista. Penalmente sempre é um petista, sempre é um lacrador, tipo é grupo prerrogativas. Enfim, ela avalia que as recentes medidas judiciais aplicadas a Bolsonaro apresentam elementos de desproporcionalidade, mesmo que aparentem legais do ponto de vista jurídico. De acordo com o Chemin, embora o artigo 312 do Código de Processo Penal permita a decretação de prisão preventiva em casos de descumprimento de medidas cautelares, as restrições adicionais impostas ultrapassam os limites razoáveis. Entre os pontos criticados pela especialista está a proibição de comunicação com pessoas além de familiares e advogados. E não são todos os familiares, porque segundo a imprensa noticiou, ele não pode falar com Flávio nem com Carlos. Deve falar com a Michelle e com a Laurinha, porque moram com ele. Impedir a comunicação de qualquer pessoa, de qualquer forma, com qualquer pessoa, fere de morte o direito fundamental à liberdade de expressão, à liberdade de comunicação e, por consequência, a liberdade das pessoas se informarem e também a liberdade de imprensa. Aí eu achei curioso que ela vai falar assim, ó. A especialista também questiona a fundamentação jurídica do mandado de busca e apreensão executado posteriormente à imposição da prisão domiciliar. Segundo ela, a decisão de recolher todos os celulares carece de sustentação legal. É mesmo? Na avaliação de Chemin, as decisões tomadas demonstram um desvio do que se espera de uma atuação judicial equilibrada. Essa decisão está extrapolando da função de juiz equilibrado, de um juiz que deve decidir de uma forma serena e imparcial. Tarde do que nunca, né? Desde 2019, quando a imprensa quer, a imprensa acha um especialista aí que fala talvez o que deve ser dito. Sobre essa questão de familiares, a revista destaca, né, que ao contrário de Bolsonaro, Collor não foi impedido de receber familiares e de usar telefone. Mas Bolsonaro, a rede familiar é diferente, né? Bolsonaro é um golpista, desgraçado, é um frouxo vagabundo, tem que ser destruído, não é um ser humano. É um absurdo, gente. Olha o que passa nesse país. Esse maltrato contra Bolsonaro é um absurdo. Aí você tem a CNN reclamando. Você tem a Isto É reclamando. Decisões de Moraes contra Bolsonaro são subjetivas e excedem limites, dizem juristas. Aí você tem o Estadão reclamando. Curiosamente, eu não vou entrar em detalhe na matéria por causa do tempo. Se vocês forem atrás... Até mesmo o Davi Tangerino, um petista. Vou mostrar umas coisas rápidas aqui. Isso aqui tá organizado. Tá aqui. Deixa eu ver. Tá aqui mesmo. Pronto. Aqui, ó. A gente falou isso aqui mês passado, só pra ficar mais claro. Mês passado a gente falava dos absurdos que rolavam. A gente lembrava que é o Davi Tangerino. Toda vez que você quer achar um especialista para justificar a perseguição contra o bolsonarismo, a Globo News chama o Davi Tangerino. Tudo, ele tá lá para defender o golpismo contra Bolsonaro. Tá lá. Sempre o Davi Tangerino. E é um cara que, cadê a imagem? Fez o L com força, né? Então, até o Davi Tangerino tá nessa matéria falando que não dá, bicho. Mas não dá. Cruzou demais a linha. Então você vê que realmente tem um certo desembarque. E essa matéria ainda não é opinião de jornalista. Não é opinião do veículo de comunicação. Aqui ainda é opinião dos juristas. Curioso isso. Falando ainda em opinião de juristas, isso daqui pegou todo mundo de surpresa ontem. 7 horas da manhã,
a Globo News, a casa do Satanás, levou um mestre e doutor em Direito Processual Penal pela USP para falar que é um absurdo o que está sendo feito com o Bolsonaro, até a Globo News. Isso fez uma galera ficar chocada. Me parece que o ministro Alexandre de Moraes se equivocou, seja no momento em que tratou de medida cautelar, que não é autônoma como se fosse, seja na medida em que delimitou, ao meu ver, excessivamente o contato e exercício de comunicação. E não foi só essa fala, não. Tem outro recorte também. O Vietsu colocando um recorte que ele fala 3 minutos depois, é 7h38, um recorte de 3 minutos, ao lado da Mônica Waldvogel. Aí a Globo não se contentou. A Globo News depois arrumou outro especialista para também criticar o que estava acontecendo. Eu falei, mas quando quer, acha, né? E vejam só, né? Eu acho que não é torcida, não é tentar enxergar um mundo, né, mais esperançoso diante do caos que a gente está vivendo, né, dessa prisão absurda de Bolsonaro, mas acho que dá para falar de forma racional que o cara cruzou a linha. Você vê o Centrão tomando parte do Centrão, pelo menos uma parte importante, tomando um posicionamento contrário. Você vê toda a reação dos especialistas junto com a imprensa nessa parceria. Tá ali, ó. O doutor em Direito Penal pela USP afirmou que o caso de Bolsonaro é complexo desde o início. No entanto, ele considerou a decretação da prisão domiciliar irregular. Matheus Falivene disse que a decisão foi tomada sem manifestação da PGR, o que fere o Código de Processo Penal. Além disso, ele ressaltou que Bolsonaro não se enquadra nas condições legais para domiciliar. Comunidade avançada, problema de saúde, não tem problema não, né? Não tem. O Bolsonaro tá uma flor da idade. Só tá com 70 anos. Aí você parte usando a lei de opinião. Aí aquele papo de sempre. Não, o bolsonarismo é o golpismo, tem que ser destruído, mas a gente não pode destruir a democracia junto. É o mesmo papo de sempre. Aí tá ali, o circo está pegando fogo porque os bolsonaristas conseguiram um pretexto bom que tem eficácia política. Alexandre de Moraes preferiu fazer cautelares menores, mas incluiu algo que não tem nenhuma sustentação jurídica. Pra criticar aí, né? Aí você tem o William Vac. Calor da crise política aumenta e não tem bombeiro. Tá preocupado também. Tá todo mundo preocupado. E aí, vai pra onde? Eu não sei pra onde vai. Vocês criaram um problema, né? Agora vocês têm que resolver. Já viram aí que não adianta tentar destruir o Bolsonaro. O Bolsonaro não será destruído. Ah, não será? O povo se recusa a morrer. A tia do Zap não vai jogar toalha mais por nada. Sabe? Fala a verdade, essa indignação dá vontade de fazer o dobro. E aí a gente chega na principal notícia veiculada ao longo de todo o dia de ontem, mas sem nenhuma sombra de dúvidas, porque são diversos elementos, não só no texto dela, mas aquelas outras coisas, como por exemplo, quem publica a matéria. Alguns termos curiosos. Eduardo Bolsonaro dá destaque, e no corte do Eduardo eu achei importante ele destacar que a matéria saiu na Mônica Bergamo. Mônica Bergamo, uma porta-voz do regime, né? Ela chefia a coluna lá, ela chefia com o nome dela, tipo Lauro Jardim, tipo Bela Megali, tipo Hugo Gadelha. Interessante que os demais ministros da corte estejam dispostos a traçar uma rota distinta de Moraes, um violador de direitos humanos sancionado. Aí vamos dar uma olhada nessa matéria, né? A matéria saiu ontem às 5h52 da tarde. Até essa matéria sair, meu computador reiniciou, né? Agora o vídeo vai atrasar, mas consegui salvar os 28 minutos gravados. E eu vi que o ponto cortou é quando eu falava o seguinte, né? Essa matéria foi publicada às 5h52 da tarde. Até esse horário, gente, só tinha dado tempo de sair o editorial do Estadão, que foi publicado ainda no dia 4, dia da decisão de Bolsonaro, na segunda-feira à noite, e só. Além disso, vocês acham que tem alguma chance de, por exemplo, algum instituto de pesquisa, a decisão de Bolsonaro foi quase 6 da tarde, ou foi depois de 6 da tarde, ter feito algo ainda no dia 4? Eu acho que não, sem chance nenhuma. Ontem, ainda que começasse logo cedo de manhã, fazer algum levantamento, etc., compilar, agregar dados, etc., será que tinha como medir o impacto de tudo que estava acontecendo da hora da decisão para que essa matéria foi publicada? E eu não estou falando isso de forma aleatória. Vai fazer muito sentido. Eu estou te falando isso antes de a gente entrar nos pormenores dessa matéria e você vai entender já já.
A prisão domiciliar de Bolsonaro irritou ministros do Supremo e deixou Alexandre de Moraes isolado na corte. Em primeiro lugar, tu acha que essa onda da Mônica Bergamo é plantada? Tu acha que Mônica Bergamo ousaria a falar isso? A mesma pessoa que um dia antes escreveu, às 11 da noite, né, horas antes, que Bolsonaro vai pra Papuda, não vai ficar em casa, porque ele tá bem de saúde e tá novinho. Ela odeia Bolsonaro. Não tem pra que ela passar um recado desse. Não tem pra que ela vender uma ideia que a corte tá desunida, que existe discordância. E aí ela vai falar com ministros. Aí você tem que se perguntar, será que ela foi atrás? Ou será que os ministros foram atrás da Mônica Bergamo? Será que os ministros não sabiam que essa nota seria publicada? Obviamente, vamos ser, assim, não tem conspiração. A turma queria que isso aqui fosse publicado. E aí que entra o ponto de entender pra que serve a imprensa. E ela tem que ser utilizada. Você acha que se tem alguma briga, às vezes, na direita, e a pessoa quer explicar pro fulano que, olha, tal pessoa ali não é tão aliado nosso como você pensa. Você acha que a pessoa vai fazer o quê? Um tweet? Vai dar uma entrevista? Metendo o dedo da cara? Porque quando mete o dedo da cara, o que o povo fala? Ai, resolva no privado, o inimigo do meu inimigo é meu amigo. Vem todo aquele papo idiota de união da direita que ninguém aguenta mais. Então, muitas vezes o povo usa a própria imprensa para um bater no outro e mandar recados. E é um recado, inclusive, do que se passa no Brasil hoje. A Mônica Bergamo continua com seu relato. Magistrados, inclusive, que não participam do julgamento do ex-presidente na primeira turma e também alguns que a integram, consideram que a decisão foi exagerada, desnecessária e insustentável do ponto de vista jurídico. Assim, para não deixar dúvidas que está se falando de toda a corte, ou seja, quem está na primeira turma, quem não está, muita gente acha que é exagerada, desnecessária e, olha esse final, insustentável do ponto de vista jurídico. E eu tenho certeza que você deve ter passado por algum comentário de algum petista, algum extremista de esquerda falando que é justo, que está na lei o que está acontecendo. Como também os jornalistas da imprensa, no primeiro momento, que adotaram a posição do PT de falar que a culpa é de Bolsonaro que cavou uma falta. Vide André Sadi lá da Globo News. Com isso, dizem, o ministro debilita o Supremo, justamente no momento em que a corte, especialmente ele próprio, estão sob feroz ataque de uma potência estrangeira, os Estados Unidos. Aí depois vem aquele disclaimer aqui, serve pra porcaria nenhuma, é o padrão que tem. Embora Moraes tenha com forte apoio dos colegas e reconhecimento pelo papel que ele desempenhou até agora e pelo preço pessoal que pagou na contenção de ataques à democracia, a impressão é que ele errou no caso específico. Só agora, né? Tá bom. A aposta e esperança, ou seja, aqui é o momento que a Mônica Bergamo vai avisar para o ministro o que os seus colegas não tem coragem de falar, entre integrantes do Supremo, é de que Moraes pode reconsiderar a determinação que encarcerou Bolsonaro em prisão domiciliar. O que eu acho que não muda mais nada. Porque se voltar atrás vai ficar feio, vai ficar parecendo realmente errou a mão, né? A imprensa vai tentar vir falar, não, tá vendo aí que quando ele erra... Aí vai sair narrativa e dizer, olha, tá vendo que quando ele erra ele volta atrás? Você tá vendo que quando ele erra ele volta atrás? Aí dá uma medida, né? Vou dar uma segunda chance. Ele pode fazer bem, né? Vou dar uma segunda chance. Porque eu sou bonzinho. Se errar de novo, vai preso de novo. Aí qualquer coisa o Bolsonaro fala, ou não fala nada, acontece um maluco que fala, olha, Bolsonaro de novo cavou a falta. Eles não vão largar o osso nunca. Enfim, o problema seria a personalidade do ministro, que dificilmente dá o braço a torcer e não costuma seguir ponderações dos colegas. Opa! Esse final é muito curioso, porque passa uma ideia que os colegas estão sempre fazendo ponderações. Ele nunca escuta, as decisões dele são dele, viu? As decisões dele são dele. A gente faz ponderações, mas ele não quer nos ouvir. Que largada de mão, viu? Caso ele mantenha a decisão, os integrantes da primeira turma poderiam derrubá-la, o que não é considerado impossível, porém muito difícil de acontecer. Outro sinal. Olha, gente, é muito difícil de acontecer, mas saibam que se fosse levado para a primeira turma, nós não aprovamos, nós poderíamos derrubar. Mas ele tem que remeter para a primeira turma, né? A gente não pode chegar lá e pautar do nada. Mas que coisa, né? Do ponto de vista técnico, magistrados ouvidos pela coluna, magistrado no plural, viu? Consideram que não faz sentido Moraes afirmar em decisão anterior que Bolsonaro estava liberado para proferir discursos em eventos públicos ou privados e, na sequência, mandar prender o ex-presidente porque ele falou a manifestantes em Copacabana no domingo. Aí agora veja que aqui é sensacional. O que toda a imprensa omitiu, os magistrados fizeram questão de falar com a Mônica Bergamo.
Neste dia, por meio de ligação telefônica transmitida em viva voz por seu filho, senador Flávio Bolsonaro, o Jair disse, aspas, boa tarde, Copacabana, boa tarde, meu Brasil, um abraço a todos, é pela nossa liberdade, estamos juntos. Uma matéria como essa fez questão de mostrar, né, o grande ataque de Bolsonaro, que não foi nenhum. Que largada de mão, viu, dos coleguinhas. Do ponto de vista político, integrantes do Supremo afirmaram à coluna que a decisão de Moraes teve o condão de quebrar o consenso que existia até então entre amplos setores do empresariado, da imprensa e da opinião pública, de que os ataques do Trump ao Brasil estavam tendo respostas adequadas do Supremo. O vento estava a favor do Supremo e contra Trump e Jair Bolsonaro, mas desde segunda, dizem, começou a mudar. Peraí. Aí vocês estão entendendo que eu falei do horário? Essa matéria saiu às 5h52. Que hora a Mônica Bergamo começou a escrever? No mínimo, ela gastou meia hora para escrever isso daqui e ficar toda prontinha. No mínimo, porque tem que revisar, cara. Com certeza mandou para uma revisão. Olha, posso publicar dessa forma? No mínimo, meia horinha. Mas no mínimo. Eu sei que era 5 da tarde para ser muito bondoso. Vocês acham que teve tempo de alguma coisa? Vocês acham que teve tempo de alguma coisa? De medir a opinião pública? Numa decisão da noite do dia 4 até ontem, foram menos de 24 horas. Em menos de 24 horas deu para perceber isso tudo? Aí ela vai. Antes da prisão de Bolsonaro, diversas pesquisas mostravam que a população brasileira estava contra as atitudes do Trump, condenava a família Bolsonaro por causa do tarifaço. A reação de Lula em defesa da soberania brasileira também era aprovada pela maioria. Até mesmo a decisão de Moraes de colocar a tornozeleira foi aprovada pela maioria, acreditava que ele poderia sim fugir do Brasil. Aí vem, ó, empresários, economistas, cientistas políticos, advogados, diplomatas e chanceler. Que grupo gigante, né? Todo mundo agora. Eram praticamente unânimes em dizer que o norte-americano tentava submeter o país a uma chantagem que Bolsonaro e seu filho estavam traindo a própria pátria. Depois da decisão de Moraes, afirma um magistrado, qual queria saber, a conta do tarifaço de Trump começou a cair no colo do Supremo. Editoriais de jornais, no plural, só teve um, que foi o do Estadão. Mentiu, né? Analistas e empresários passaram a criticar duramente a decisão de Moraes. A defesa de Bolsonaro já recorreu para que o magistrado reconsidere a determinação. É sério, velho? Em menos de 24 horas, não teve editorial, só teve um editorial, que foi do Estadão, só. Então, assim, você vê que claramente essa matéria, ela não condiz com a realidade. Essa matéria é muito mais para passar um recado do que qualquer outra coisa. E ninguém me convenceu do contrário. Isso aqui não é torcida, é apenas uma análise simples e racional do que está acontecendo. É só olhar o horário que foi, olha a decisão de Bolsonaro, olha que essa matéria foi publicada e já conseguiu medir tudo isso. Que empresários são esses aí que passaram a criticar duramente? Qual foi, pô? Eu não vi nenhum até então. Que coisa, talvez está sendo por WhatsApp. Talvez receberam a mensagem do Dedé, da tropa do Dedé. Então, assim, de forma mais que clara e cristalina, queria passar um recado. Queria tanto passar um recado, antes de mostrar a cara feia da Mônica Bergamo, olha lá, meteu na capa. Prisão de Bolsonaro isola Moraes do Supremo, pode ser reconsiderada. Que baita recado, viu? Que baita recado. Que baita recado. Essa é a capa de hoje, dessa quarta-feira. Deram a capa pra Mônica Bergamo. Passar um recadinho. E abaixo tá aqui, ó, editoriais. Bolsonaro tem direito à livre expressão. Mínimo curioso o que tá acontecendo, né? A Mônica Bergamo foi lá dar mais bastidores. Eu acho que muitas pessoas com quem eu conversei falam, mas onde é que houve a transgressão? Quer dizer, ele pode discursar, mas ninguém pode publicar em rede social. Quer dizer, o que eu tinha entendido é que ele, Bolsonaro, não podia ficar tweetando, postando coisas, e que não podia fazer isso de forma disfarçada, usando o perfil do filho dele, como o Roberto Jefferson usava da filha, né, pra todo mundo saber que é ele. Mas se ele pode discursar, se ele pode dar entrevista, como que isso não pode ir pras redes? Então, tá sendo considerada ali uma decisão inusitada do ministro Alexandre de Moraes, e eu acho que o que o ministro, com toda a razão, de estar nervoso, vamos dizer assim, mas tem dado demonstrações cada vez mais fortes de que realmente está afetado, né, por tudo que está acontecendo. O ideal seria ele ter um pouco mais de sangue frio. Tá afetado, é? Vamos dizer assim, né? Coragem que ele não precisa mostrar mais que ele tem, firmeza ele não precisa mostrar mais que ele tem, e agora talvez fosse o momento de um certo sangue frio. Isso é opinião que não é minha, mas é de colegas dele da corte e de muitas autoridades do governo com quem eu conversei desde ontem, que acham isso, né? Quer dizer, se você... Não é minha opinião,
é dos colegas dele e do governo Lula. Que largada de mão, viu? Um adversário como o Bolsonaro, cuja popularidade está caindo, que a maioria da população está contra ele, que faz manifestações que não foram gigantescas, foram grandes, mas não foram maiores do que as anteriores. Manifestações às quais nenhum governador de estado compareceu. Estão isolados. Deixa eles, então, seguirem, né? Porque eles estão perdendo o jogo. E talvez essa decisão, a gente não sabe quais vão ser os efeitos, mas talvez essa decisão, há um temor no governo, em alguns setores do Supremo, de que essa decisão não ajude em nada. Pelo contrário, dê uma força ali especial para Bolsonaro nesse momento. Pois é, né? Prisão de Bolsonaro irrita ministros do Supremo, isola Moraes e pode ser reconsiderada, né? Aí o Mário Sabino disse: Gilmar Mendes, também conhecido como Ministros, manda recado para Alexandre de Moraes via imprensa, um clássico brasileiro. Pra você ver que não é torcida, né? Que mesmo quem não é bolsonarista, quem odeia Bolsonaro, consegue perceber que tem algo estranho no ar. O que é que vai acontecer? Eu não faço a mínima ideia. Eu só quero ver até onde eles estão dispostos de ir contra Bolsonaro, viu? Eu tenho fé, velho, que o Jair não vai ficar nessa. Ele vai dar a volta por cima. Esse é o editorial da Folha. Aquele padrão de sempre. Bolsonaro tem direito à livre expressão. Moraes erra ao determinar a prisão domiciliar de Bolsonaro e Corte deveria restituir a garantia. Bolsonaro teria se tornado ditador se não fossem as instituições, mas democratas não viram tiranos para enfrentar a tirania. Bolsonaro é um tirano. É o mesmo papo de sempre. É igual os golpistas do Estadão. É preciso interromper a marcha da insensatez. Esse é de hoje. Nem o golpismo bolsonarista, nem os abusos judiciais do Supremo podem ser normalizados, né? Eu não vou nem entrar em detalhe por causa do tempo. E ainda tem muita coisa que eu quero comentar com vocês. Mas vamos continuar. Ah, tá. A turma fica nesse papo, né? Ah, soberania, papapá, pipipi, tipo a turma do Lula, né? O Marco Sintra falou, acho que bem, por poucas palavras. Pedir socorro internacional contra ditadores não é perda de soberania. É a busca de aliados para garantir a soberania de um povo sufocado pelo autoritarismo e ilegalidades internas. Outro fator aí curioso para deixar no radar é que, como o próprio ministro Barroso diz, né? Ele pediu ajuda para os Estados Unidos porque os militares, né? Fazem muitos cursos lá fora. E agora tá mais do que curso, né? Em meio à crise, Estados Unidos cancelam reuniões com militares brasileiros. Parece aí que o desgaste e a crise institucional segue se alastrando pelo país. Mas vamos lá, vamos falar do Trump, Estados Unidos, mais confusões. Segundo Paulo Capelli, ontem à tarde, Trump avança para sancionar a esposa de Moraes após prisão de Bolsonaro. Após o ministro determinar a prisão domiciliar de Bolsonaro, Trump avança para aplicar sanções à esposa do magistrado. Nesta terça, a Casa Branca passou a discutir um conjunto de medidas em resposta à prisão de Bolsonaro, entre elas, a ampliação tarifaça ao Brasil, a aplicação da Lei Magnitsky a mais integrantes do Supremo e a suspensão do visto de juízes auxiliares da Corte, autoridades da Polícia Federal, da PGR e de políticos com atuação no Supremo. Até o momento, as restrições a Viviane Bastos de Moraes são a medida mais concreta em análise. Washington entende que sancionar advogada seria uma extensão das medidas que já afetam Alexandre por meio da Lei Magnitsky. Na visão da Casa Branca, a sanção impactará de forma significativa as atividades do escritório Bastos de Moraes, ao impedir que seja contratado por norte-americanos e pessoas e empresas que tenham negócios com os Estados Unidos. Ao aplicar a Magnitsky a Alexandre de Moraes, o governo Trump não havia imposto sanções à cônjuge do ministro. A ampliação do tarifaço ao Brasil é outra possibilidade, mas não conta com o apoio de Eduardo e de Paulo Figueiredo. Ambos atuam para que as novas tarifas não sejam implementadas, bem como para evitar que mais magistrados do Supremo sejam punidos com a Lei Magnitsky. Além dessa confusão que o Brasil está envolvido, que é dessa perseguição, dessa caça às bruxas, né, contra Bolsonaro, é a questão da importação do petróleo, diesel russo. E ficou para hoje aí, né? Trump disse que a decisão sobre tarifa contra quem importa petróleo russo será divulgada nesta quarta. Então talvez, né, junte aí a fome com a vontade de comer. E aí o governo brasileiro receba mais uma surpresa por conta da perseguição a Bolsonaro. Inclusive, saiu mais cedo aí, o pessoal do mercado financeiro tá de olho nisso, né? Trump anunciará sobre tarifas sobre países que compram energia da Rússia amanhã, após reunião com russos. Índia, China e Brasil estão na mira. O Brasil tem sido o segundo maior importador do diesel russo, aproveitando descontos desde sanções dos Estados Unidos e Europa ao país. A observar o impacto disso, inclusive na economia local, né? Ontem apareceu a turma.
aí, né, do empresariado. Mas acho que não teve tempo ainda de falar sobre a decisão contra Bolsonaro. Eles estavam preocupados com outras coisas. Você vê, ó, Paulo Scaff assume a presidência da Fiesp pela 5ª vez e critica a tarifaço de Trump. O empresariado brasileiro, representado pela Fiesp, ainda trata os problemas do país como se fossem apenas externos ou administrativos. A expectativa é que o governo consiga negociar com os Estados Unidos como se as tarifas aplicadas fossem decisões pontuais, sabe? E não uma resposta à percepção crescente de instabilidade institucional. A sanção aplicada a um membro da mais alta corte do país, com base na Magnitsky, embora relevante, não provocou qualquer reavaliação por parte das entidades empresariais. A dificuldade em reconhecer o ambiente interno como parte do problema enfraquece qualquer tentativa real de reposicionar a indústria. Enquanto houver esforço para evitar o núcleo da crise, o debate seguirá restrito a termos genéricos como competitividade e abertura comercial, sem enfrentar o peso concreto da insegurança jurídica sobre investimentos e acordos internacionais. Ontem saiu a notícia que o Itaú lucrou 11 bilhões e meio no segundo trimestre. Aí eu pergunto o que eu falei no início. Esse é o Lula? Mais socialista? Mais de esquerda do que nunca? O Lula fala para manter a militância sob controle. Enquanto as críticas que o Lula vem sofrendo não param de crescer. É porque a gente não está abordando nesse vídeo, porque eu acho que essa questão de Bolsonaro é muito mais relevante. O Itaú fechou o trimestre com 11 bi e meio de lucro. Nenhuma instituição com esse nível de resultado ignora o tipo de risco que se acumula no entorno. A sanção de um ministro sob a lei Magnitsky não é um dado isolado, é um sinal. E bancos não tratam os sinais como ruído, incorporam ao cálculo de contingência. Aos poucos, o ambiente que sempre garantiu conforto regulatório e reputação está deixando de oferecer essa segurança. O silêncio do setor, antes interpretado como prudência, pode passar a ser medido por outra métrica, o custo de permanecer neutro em um ambiente que já não oferece previsibilidade. Aí vamos falar do Eduardo, ainda tem muita coisa. E aqui também tem muita coisa relevante. Ontem, curiosamente, a turma da CNN vem com a informação que Eduardo pede à Casa Branca pausa em sanções. Estranho isso, né? Tão estranho que essa nota ganhou uma checada. Eduardo Bolsonaro afirmou publicamente que não fez qualquer pedido de pausa à Casa Branca nas sanções. O próprio Eduardo rebate a CNN, gravou um vídeo ao longo do dia de ontem. Meus amigos, só para deixar claro uma coisa aqui, não existe qualquer tipo de recuo. Estão sendo veiculadas aí matérias dizendo que o Eduardo Bolsonaro recuou e está pedindo para não sancionar os ministros, que eu não estaria disposto a encará-los. Eu abri mão do meu mandato, eu estou aqui nos Estados Unidos único e exclusivamente para essa pauta. Agora, eu quero chegar a uma possibilidade menos traumática. Eu quero isolar o Alexandre de Moraes. O meu desejo aqui é por justiça, não é por vingança. É por isso que a gente está seguindo um passo a passo. Começou com a retirada dos vistos, depois com a sanção ao FEC. Quem sabe amanhã a esposa do Alexandre de Moraes e outras autoridades venham a sofrer as mesmas sanções. É simplesmente isso. Quem está falando em recuo, quem está falando que eu desisti de colocar adiante outras medidas rigorosas como sanções, está mentindo para você. Aí, né? Eduardo rebateu a CNN ali, ó. Eu não pedi pausa. Reforço, ainda que confio 100% no presidente Trump para tomar as melhores decisões neste caso. E desejo uma resposta dura a esta nova dobrada de aposta de Moraes em prender Bolsonaro sem crimes, sem evidências. Moraes é como bandido, só respeita o que teme. Essa fala do Eduardo Bolsonaro acho que não é à toa. O só respeita o que teme. E a gente já fala disso. Antes, eu quero mostrar uma coisinha, que eu acho que vocês vão entender fácil que não é birra. O senhor Flávio Azambuja, também conhecido como Mão Mole, defensor, né, da tropa intergaláctica. Acho que ele segue aí como comentarista na Revista Oeste, não sei se já foi demitido. Mas Eduardo postou, depois Eduardo comentou em cima da postagem que ele fez, né, complementando, dizendo, ó, entendo que Alexandre tomou a decisão de prender o meu pai ainda, sem o respaldo dos colegas, busca um caminho para o Brasil e este caminho passa pela anistia ampla, geral e restrita. Neste sentido, minha visão pessoal é de que sanções magníficas contra outros ministros neste momento talvez não surta o resultado esperado, mas confio 100% na capacidade do Trump de tomar a melhor decisão, pois é alguém muito mais qualificado do que eu para isso. De toda sorte, gostaria de lembrar que não há qualquer recuo,
não significa que mais ministros não possam sofrer sanções em um futuro próximo ou nem mesmo que o governo americano acatará as minhas sugestões. O Trump faz o que o presidente Trump acha que tem que fazer e quando ele acha que tem que fazer, confio totalmente em sua liderança. Aí o seu Flávio Azambuja, também conhecido como Flávio Morgenstern, nome artístico dele, fala assim, ó, Eduardo, com todo respeito, mas não somos nós, pobres mortais falantes de português, você vê toda a ironia, né, a empáfia, que controlam esse processo complexo de tomada de decisões. Temos de dar liberdade ao povo e punição aos tiranos. Não brincar de joguinho de xadrez contra uma ditadura. Poderemos perder tudo. Gostei dessa parte, né? De acusar Eduardo de fazer o xadrez, joguinho de xadrez. Aí se você acha que isso daí é só um comentário qualquer, esse grande comentarista da Revista Oeste, defensor do novo, 2025, e ainda temos de ler coisas como esperamos que os outros ministros reflitam e não sigam este caminho de perseguição. Está na hora do Congresso reagir. Se isto não ocorrer, será o fim da democracia. Hoje entendo por que o Olavo de Carvalho falava tanto palavrão. Aí o Malabi disse, pior foi ler que era melhor sancionar só um ministro, pois o restante iria pensar melhor e escolher o lado certo. Aí ele se refere ao Eduardo como puta ideia de mongoloide. Então para o seu Flávio Morgenstern, Eduardo Bolsonaro é um mongoloide. Estratégia do grego estratégia. É um mongoloide. Vou botar aqui, ó. Deixa aqui essa matéria. Ele tem cara até ali. Gente, vem cá. Bota tic-teco pra pensar. Tu quer se vingar ou tu quer resolver? Tu quer gerar um isolamento? Olha tudo que a gente comentou até agora. É errado falar que você consegue perceber um isolamento? Qualquer pessoa com 2 neurônios não consegue ver que começa a ter um certo isolamento? Tu acha que reagir com o fígado nesse momento e bater em todo mundo ao mesmo tempo vai acontecer o quê? Vai ficar todo mundo nunca falar, tu lascou com a gente tudo, então é isso aí. Onde é que tu quer chegar com isso? Sabe? Vamos pensar o seguinte, chega aí e sanciona os 11. Os 11 entram na Magnitsky, e aí? Vai fazer o quê? Se eles cederem, eles não vão sair da Magnitsky se eles cederem. Não é assim que funciona. Uma vez que entra, pra sair, é um parto. Os especialistas já comentaram sobre isso, leva 7 anos pra sair. Então se você colocou os 7, os 11, ele não tem mais nada a perder, vai fazer o quê? Vai fazer o quê? Por que cargas d'água eles iriam querer abandonar o coleguinha? É aí que eles vão fechar ainda mais no espírito de corpo. Não é lógico isso? Mas segundo o Flávio Morgenstern, Eduardo é um mongoloide. Jogando xadrezinho. Você tá entendendo? E o curioso é o seguinte, ó. Esse grande pensador da direita, que quer se colocar como intelectual, que não produz porcaria nenhuma, fez um curso aí meia bomba da Primeira Guerra, que só faltou dar um toco aí na galera, porque prometeu rios e fundos, depois publicou nada, depois sumiu, terminou nas coxas só para falar que entregou, cobrando valores exorbitantes, como toda a turma da direita que adora vender um curso. E eu acho que eu posso falar disso, né? Porque eu não vendo curso, eu não fico tirando dinheiro dos outros para querer me aproveitar. Que eu tenho certeza, se eu falasse aí que eu tô vendo até caneca, vocês compraram só para me ajudar. Mas eu não sou um mercenário igual essa galera aí. Vem cá, irmão. Por que tu não vai lá e vai lá fora lá e resolve? Por que tu não pega teus amigos aí do Partido Novo, daquele grupinho de WhatsApp, malandro lá, você, o Leandro já tá até lá, pô. Você vai lá, vai os dois e resolve. Agora, a única pessoa neste país que conseguiu entregar algum tipo de resultado concreto, que até os isentões começam a reconhecer isso que a gente viu nos últimos dias, fiz questão de mostrar pra vocês, que é Eduardo Bolsonaro, esse aí que é o idiota. Joguinho de xadrez. O único cara que conseguiu, o único. A gente vê aí do dia 3, domingo, cheio, que eu acho que é um momento para cada vez mais você seguir apoiando o Eduardo, do que o Eduardo vem fazendo, dando destaque, manter a moral da tropa, né, focada numa direção, mas é o tempo todo. Isso daqui é só um exemplo. Eu tô batendo porque igual esse aqui tem vários exemplos. Ontem na internet tá lá a mina Sakura. Antigamente ela botava foto de capa, né, um tweet de resposta do Bolsonaro para ela, e ela se autotitulava a Japa do Bonoro. Agora ela quer ensinar para Eduardo como é que reza a missa, né? Não, peraí que eu vou te ensinar, Eduardo. Então é o tempo todo isso, os inteligentinhos que não fazem
porcaria nenhuma, querendo atrapalhar quem quer trabalhar. Aí, olha que curioso. Mês passado agora, no final do mês passado, bota proibir reunião de comissões no recesso da Câmara. Você proíbe, por quê? Porque comissões têm relevância. Por que as comissões, né? Por que as comissões? Vamos falar delas. Hoje, 9h30 da manhã, vai ter audiência com o Mike Benz. Aquele lá que falava da interferência, da USAID no Brasil, todas as coisas. Sabe onde é que essa reunião vai acontecer? Na comissão. Essa reunião só vai acontecer por quê? Porque é o Felipe Barros que preside essa comissão. Até quando vocês vão permitir que desses idiotas sigam tendo algum tipo de voz que só leva vocês pro abismo? Porque eles leram livros. Meus livros. Eles citam autores que não estão mais vivos. Pelo amor de Deus, velho. E quem tá trabalhando igual Eduardo segue apanhando aí. Se Hugo Mota se ausentar do país, eu vou pautar a anistia. Lá atrás tinha um acordo para isso não acontecer. Agora esse acordo, né, vale lá para trás, não vale para agora. Quem tá falando isso daí? O Altineu. Quem é ele? Vice-presidente da Câmara. Por que ele é vice-presidente da Câmara? Porque ele tava no bloco, porque o PL estava no bloco vencedor. E por estar no bloco vencedor e ter a maior bancada, o PL tem o direito de escolher a primeira vaga, escolheu a vice-presidência. Então assim, a gente só tá aqui, se isso aqui pode ter essa possibilidade de acontecer, isso daqui também, é graças ao trabalho do Eduardo, é graças ao trabalho do Jair, é graças ao trabalho da turma que não tá perdendo tempo para querer agradar a militância, lavar a alma, perder de pé do que ganhar de 4. Não, cara, tentando entregar algum tipo de resultado. Até quando vocês vão ficar batendo palma pra maluco dançar? A grande parte do pessoal que fica gritando é porque tem gente que bate palma pra maluco dançar. Até quando vocês vão continuar nessa maluquice? Tá lá, às vezes vocês também nem acompanham, né? Eu espero que não. Eduardo até diz, ó, se tivessem ido poucas pessoas nas ruas, o PL jamais estaria em obstrução a Moraes, faltaria o conteúdo moral, o respaldo na realidade. O povo sabe que mais vale a liberdade do que a exportação. E Moraes sabe disso. Por isso a falta de apoio mesmo dentro do Supremo. É o momento agora de ficar jogando pedra no Eduardo, chamando de mongoloide, igual o Momoli fala. Engraçado que o Momoli, eu fiz a brincadeira falando o seguinte, né? Que se a Daniela Lima gritar fora Lula e começar a defender o Deltan, o Partido Novo arruma pra ela um biquinho nas mídias de direita. Aí o Flávio Mogas foi defender o Deltan. O mesmo cara que defende o Deltan ataca o Eduardo. É curioso isso. Eu não consigo entender o que aconteceu com essa direita brasileira. Aí tava lá a turma, finalmente, né? Parece até que o Lula Lima tá de férias, deixando pra ele trabalhar. Tá de férias do Lula Lima, não pode uma coisa dessa. Enfim, eu acho que a turma aí tá engajada, viu? Gostando de ver essa oposição aí. Pela primeira vez na vida aí, realmente ocupando, passaram a noite, a clube mandou apagar as luzes, continuaram, ligar a tela do celular. Eu quero ver essa obstrução pra valer, ficar sentado aí e ninguém sair. Já agora você dessa cadeira não, irmão. Tire na marra. Vai mandar o segurança me tirar? Um segurança vir pra cima do senador? Dá logo ordem de prisão. E obstrução total. Por ocupação de espaço físico. Não vou sair da cadeira. Eu quero ver isso acontecer. Seu clube vai vir aí pra resolver na mão. Isso aí, cara, é obstrução. Não dá pra gente continuar da forma que tá as coisas no Brasil. Aí lá atrás, que foi que eu falei, Eduardo, naquela fase... Deixa eu voltar aqui pra fase certinha. Que eu disse, ó. Só respeita o que teme. Porque eu falei que eu acho que isso também não é algo aleatório. Aí, pra bom entendedor, minha palavra basta. Eduardo deu uma entrevista pro Paulo Capelli. Tarcísio busca diálogo com Moraes, diz o Eduardo. Silas Malafaia tem muito mérito naquilo que disse na vida paulista. Já entendeu que o Moraes não existe meio termo, não existe diálogo. Pode haver diálogo com outras pessoas, outras autoridades. Com ele não, disse Eduardo. Já com relação ao Tarcísio, aqui é a fala do Eduardo, né? Aspas, ele opta por um caminho diferente, mas tudo bem. Acho que o julgamento aí tem que ser feito por cada um. Eu acredito que com Moraes só vai funcionar se for medida forte, impactante, do contrário, será mais do mesmo, mais do que já vimos no passado recente, mesmo quando Bolsonaro era presidente. O que parece é que ele busca um diálogo, então acaba que não vai de maneira mais rigorosa ou cita o nome do ministro. Aí Eduardo concedeu entrevista para a Bela Megali, publicada hoje, 4 horas da manhã. Eduardo trabalha com mais sanções e ele fala, ó, ou tenho 100% de vitória ou 100% de derrota. Ou só é vitorioso ou voto a atividade política no Brasil, vou viver aqui décadas em exílio. Não vou baixar a cabeça. O chamado acordo caracu. Aí a Bela Megali em no momento fala, se eu fazer críticas públicas, expoentes, como Tarcísio e Nicolas, como está a relação com eles? Aí Eduardo fala, ó,
Conversei com o Nicolas para chamar o telefone intermediado pelo Paulo Figueiredo. Não preciso nem falar, sabe? Para não dar mais pano pra manga. Não é o meu foco. O foco aqui é o Alexandre e combater essa crise institucional. Aí a Bela Megala insiste. Tá, e sobre o Tarcísio? Você vê que a imprensa está fazendo questão. Aí a Eduardo fala mais uma vez. Com relação ao Tarcísio, cada um tire suas conclusões. O Tarcísio ainda acredita na estratégia de diálogo, de colocar panos quentes, ver se consegue extrair alguma benesse disso. Eu não acredito, porque foi infrutífero no passado. O caso mais notório é aquela cartinha do Temer, sugerida pelo ex-presidente depois de 7 de setembro de 21, onde, teoricamente, dizem havia um acordo. Não sei porque eu não participei. Mas esse acordo não foi respeitado, Moraes dobrou a aposta e continuou perseguindo. Por que vai sentar? Por que eu vou sentar com um cara desse? Então você vê que tem, e tá bem claro, aí pode falar, mas Bolsonaro isso... Tá aí, velho, sabe? Veio pra ficar essa confusão, essa divergência aí entre pontos, que também foi reforçada por outra nota, 3 no dia de ontem, o que me leva a crer que realmente existe aí um clima de satisfação grande com o governador do estado de São Paulo, que é que eu falo lá que eu disse no início, né? Só tem 2 partidos do Centrão que não aderiram a uma obstrução. Dos partidos grandes, né? Que é o Republicanos, que é o partido do Tarcísio, e o PSD do Kassab, que é o homem forte do governo Tarcísio. Então, talvez aí a turma tá bem chateada, porque talvez falte um certo empenho do governador Tarcísio, que ainda aposta no diálogo. Mas tá ali, ó, o CA de Bolsonaro vem articulando a proposta na corte para evitar a prisão de Bolsonaro, queriam que Tarcísio como mensageiro, mas ele relutava em aceitar a missão. A ideia frustrada agora pela decisão do ministro de impor prisão domiciliar a Bolsonaro por descumprimento de medidas cautelares era indicar aos ministros que Bolsonaro abriria a mão de derrubar a inelegibilidade de Bolsonaro. Em troca, o Supremo não faria movimentos para impedir que o Congresso Nacional votasse um projeto de anistia. Na prática, o grupo tentava tirar de foco a disputa eleitoral de 26 e apresentar uma proposta de paz à corte em meio à série de consequências imprevistas que a crise política trouxe ao país. Bolsonaristas tentaram trazer Tarcísio para as articulações na semana passada, diante do entendimento que ele tem bom diálogo com a corte, mas o governador se esquivou, segundo relatos feitos à reportagem. Tarcísio disse que precisaria que Bolsonaro, seus filhos e demais aliados o legitimassem na função, mas que não vê esse movimento ocorrer. A nota fala disso, né? E Eduardo dá o destaque. A matéria tenta transformar em negociação o que foi, na prática, uma sequência de recuos, ruídos e silêncios táticos. Não tem nenhuma negociação. Enquanto isso, Eduardo Bolsonaro, que está nos Estados Unidos, articulando a pressão, é tratado como problema. Seu nome não aparece. A narrativa foca em aliados sem rosto. Aliados? Que aliados? Fala aí quem foi, vai. Chama a atenção a tentativa de criar articulação ignorando o centro real da crise. O esforço parece menos para resolver o impasse e mais para neutralizar quem não aceita a acomodação com o sistema. O que vende como estratégia é só gestão de danos, mas o conflito já se descolou. Fingir que Eduardo não está onde está não muda o fato de que o embate agora é global e não se resolve com aceno discreto, né, ao poder judiciário. Enfim, não tem para terminar não, tem mais um aqui, esse aqui dá tempo. Vai demorar, viu, que vou ter que juntar depois o vídeo, vai levar um tempo para renderizar. Me perdoem pelo atraso que vai ser o vídeo de hoje. Mas vamos aqui o Adolfo Saxida. Olá, meu nome é Adolfo Saxida. Olha só, a oposição no Congresso está fazendo a sua parte. Agora é a vez dos governadores brasileiros irem a Brasília para demonstrar apoio à oposição e votar o impeachment de Alexandre de Moraes e a anistia aos atos do Rio de Janeiro. Então vamos ser direto aqui. Governador de São Paulo, é contigo. Governador do Paraná, é contigo. Governador de Minas, é contigo. Goiás, é contigo. Rio de Janeiro, Santa Catarina, Mato Grosso do Sul, Amazonas. É a hora de uma grande frente ampla dos governadores irem a Brasília e pressionarem e ajudarem a oposição na votação do impeachment de Alexandre de Moraes e na anistia aos atos do Rio de Janeiro. E atenção, a imprensa não está divulgando que equipes ligadas ao ministro Alexandre de Moraes checaram redes sociais de brasileiros e os classificaram em cadastro positivo e negativo, rapaz. E usaram isso de maneira sigilosa para manter prisões. Ou seja, você dá uma opinião política e uma equipe do ministro Alexandre de Moraes coloca um xizinho em você como se você apoiasse ou fosse contra o regime. Isso é coisa de regime chinês. Isso é proibido pela Constituição brasileira. Impeachment de Moraes, e isso tem que ser averiguado. Governadores, a bola está com vocês. Tenho fé em Deus que juntos vamos pacificar e reconciliar o nosso país. Eu tenho certeza, Saxida, que se os governadores entrarem em campo, vai ajudar bastante, sabe? Mas demais.
E não me peçam, sabe, pra ter... bababá, irmão, Bolsonaro tá preso. Sabe o que é isso? Bolsonaro tá preso. Enquanto o povo vai estar fingindo normalidade democrática. Teve lá notinha de apoio, de repúdio, tweet, videozinho. Eu quero ação. Tá preso, cara. Tá preso, sabe? Vocês aí que devem o cargo a Bolsonaro está preso, sabe? Tem muita gente aí revoltada. Então, o Bolsonaro tá preso. Fala de novo, o Bolsonaro está preso. Sabe o que é isso? Pois bem, né? Então, é hora de trabalhar. Parar com esse teatrinho. Ai, que o meu estado... Irmão, você é brasileiro, está no Brasil. O seu estado faz parte do Brasil. Então, você tem um problema gigantesco que assola o Brasil. Da mesma forma que quando teve lá a tragédia no Rio Grande do Sul, das chuvas, né? Que alagou, que era problema de todo mundo. Acho que também é problema de todo mundo. Pelo menos deveria ser. Então, tratem de cuidar bem do Jair. Sabe? É o mínimo, sabe? Não, enfim, né? Não me peça pra ter calma com essa galera. Já deu no saco já. Esse distrato aí com o Jair. Já deu no saco já. Eu mandarei lá os vídeos quando dei play, que dei play também lá no Telegram. Enfim, né? O que eu sempre falo no final. Tá dito aí. A gente se vê amanhã. Mais um dia aí. Espero que tenhamos notícias melhores, né? Porque tá ruim. Espera aí que a turminha prudente não tenha medo de se sujar no meio da confusão. Tô vendo que a Eduardo tá ali trabalhando. Já os outros, é muita gente aí pra tentar, né, ensinar o padre a rezar a missa. Estarei aqui amanhã. Espero ver vocês também. E é isso.